Olá, caro estudante! Estamos aqui para mais uma aula de física. Então, vamos ver qual é o tema de hoje. E hoje nós vamos tratar de dilatação térmica. E aqui a gente tem a foto, né? Ou a figura de um ferro elétrico. Então, o que é que tem a ver um ferro elétrico com a dilatação térmica? Para isso, nós vamos resolver, para a gente entender a relação entre ferro elétrico e a dilatação, vamos resolver um exemplo sobre lâmina bimetálica, que também para muitos deve ser um tema novo, né? Por que lâmina bimetálica? É uma lâmina formada por dois metais diferentes, soldados. Mas antes disso, vamos observar a dilatação térmica dos trilhos. Então a questão é, né? Por que são deixados espaços entre dois trilhos consecutivos? São usados para trens se moverem. Então a gente pode ver aqui nesta foto dois trilhos consecutivos e um espaço entre eles. Alguém já usou não deixar espaço entre os trilhos e olhem só o que ocorreu. Os trilhos se deformaram. Então por que ocorreu isso? Imagine que a instalação do trilho se deu num período frio e quando esquentou, as dimensões dos trilhos aumentaram e aí eles se chocaram, provocando essa deformação aí. Então é por isso que são deixados esses espaços para garantir que eles sofram dilatação, que é o aumento do comprimento ou a contração, né, se ocorrer uma queda de temperatura, e isso não ocasione esse problema aí, né, que acabou inviabilizando a passagem dos trens. Vamos então explicar o que é a dilatação linear, que é o que ocorreu nesses trilhos. Então vamos pegar uma barra homogênea e provocar o aumento da sua temperatura. Então eis aqui uma barra de comprimento inicial, que eu vou chamar de L0. E está uma temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. E então a gente vai aquecer essa barra e veja o que ocorre. A temperatura aumenta e o comprimento da barra também vai aumentar. A esse aumento nós chamamos de ΔL ou variação do comprimento. Então é a variação do comprimento que a gente chama de ΔL. Lembrando que L é o comprimento, então ΔL, variação do comprimento. E então nós teremos um comprimento L final que vai ser maior do que o inicial, né? Então você já percebe aí que o L é a soma do L0 mais a variação do comprimento, quanto ele aumentou, né? Poderá haver redução do comprimento? Sim. Imagine a barra a uma temperatura e é resfriada, então ela vai se contrair. Tudo certo? Então, sigamos adiante. Vamos então agora mostrar como se calcula um número que é característico de cada material. Então, por exemplo, uma barra de aço tem o seu, a de cobre tem o seu número e assim sucessivamente para os diversos metais. A esse número nós damos o nome de coeficiente de dilatação linear.
Então, experimentalmente, para calcular esse número, a gente divide a variação do comprimento pelo comprimento inicial da barra e também pela variação de temperatura que essa barra ou fio sofreu. Então, você vai no laboratório, mede o comprimento inicial da barra e a temperatura inicial dela e aquece. Mede a temperatura final e mede o quanto ela se dilatou. Com esses dados, então, você vai calcular esse coeficiente que muda de acordo com o metal aquecido. Então, ele é um número que vai permitir que eu conheça a natureza de cada material. Mas se eu já tiver esse coeficiente, tiver uma tabela com ele, né, com esses dados, e eu quiser calcular a variação do comprimento, como é que eu vou fazer? É aí que entra a equação da dilatação linear. Só voltando aqui ao começo, né? Linear porque está relacionada ao comprimento. Nós também temos a variação superficial, que é da área, e a variação do volume, que é a volumétrica. Isso aí será abordado em outro momento. Então, a variação do comprimento é dada por ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Se você julgar necessário, anote os nomes aí de cada um deles, né? ΔL, como já falei, é a variação do comprimento. L0 é o comprimento inicial, o alfa já está ali em cima, coeficiente de dilatação linear, e o ΔT, variação da temperatura. Delta é variação, né? Junto com T, variação de temperatura. E assim vale para os demais, né? Bom, então, na verdade, o que é que a gente fez? Vamos ver aqui com calma. A gente pegou o L0 e o ΔT e passou multiplicando o alfa. Então, por isso que ficou L0 vezes alfa vezes ΔT. E sobrou no primeiro membro, então, o ΔL, certo? Então, essa equação de baixo, ela é igualzinha à equação de cima, porém, com as grandezas em posições diferentes agora, né? Então, é isso aí. Aprendemos aqui como calcular a variação do comprimento, e aí a gente chega à seguinte conclusão, ó, que o quanto uma barra, um fio vai se dilatar, vai depender do comprimento inicial. Então, quanto maior for o comprimento inicial, maior vai ser essa variação. Vai depender também do material envolvido. Quanto maior for o coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, maior é a dilatação. E, por sua vez, teremos o ΔT, ou seja, quanto maior a variação da temperatura, maior vai ser a dilatação. Então, esses três aspectos são muito importantes para você estudar a natureza da dilatação e por que ela ocorre. Feito isso, eu vou tratar agora da lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica, como falei, ela é composta por duas lâminas de metais diferentes e que foram soldadas uma na outra. Então, tem um experimento que consiste no seguinte: você vai aquecer uma lâmina bimetálica e ela é formada aqui no caso, pode ser outros metais, mas nesse caso, ela é formada por latão e ferro. Aí você vai numa tabela e vê que o coeficiente de dilatação do latão é maior do que do ferro. E quando você aquece a barra, olha só o resultado. A barra de latão, ela se curva sobre a de ferro. Por que isso ocorre? Porque elas tinham um comprimento inicial iguais, né? Comprimentos iniciais iguais e temperaturas iguais. Sofreram a mesma variação de temperatura. Então, quem vai se dilatar mais é quem tem maior coeficiente, correto? Então, com isso, a lâmina de latão vai se curvar sobre a de ferro.
porque ela se dilata mais. Então, por isso que há essa curvatura aí sobre a lâmina de ferro. Professor, e onde é aplicado isso? No ferro elétrico. Como é que isso ocorre? Explique-nos. Explique para nós. Então, ó, vamos observar o circuito aqui, né? Você tem aqui o cabo, né, do plug, e aí vem aqui, a corrente elétrica vem, passa por esse fio enrolado aqui, que é uma resistência, é onde ocorre o aquecimento. Então, esse fio é percorrido por uma corrente e se aquece. A corrente vem, passa por um regulador de temperatura, e é aquele botãozinho que você escolhe qual tipo de roupa vai ser passado, né? E aí vai ter temperaturas diferentes. Passou por aqui, volta, passa do regulador para uma lâmina. Eis aqui a lâmina bimetálica que vai de A até B. E depois volta a corrente então, né? Segue seu caminho. Mas aí há um detalhe, né? A lâmina vai se aquecer pela passagem da corrente. Chega um certo ponto que ela perde contato com o regulador de temperatura. Ao perder contato, o ferro desliga. Então, quando atinge uma temperatura limite, o ferro desliga e aí ele voltará a resfriar, porque a corrente não está mais passando, né? Ao mesmo tempo, né, a lâmina vai sofrer um resfriamento, porque a corrente deixou de passar por ela, e aí então ela vai voltar a tocar a ponta do regulador de temperatura. Quando isso ocorre, aí se estabelece a corrente elétrica de novo e o aquecimento é retomado. Isso ocorre com o ferro elétrico e com outros equipamentos que usam o mecanismo aí da lâmina bimetálica para fazê-lo funcionar. E lembrando, né, que ela só se curva porque ela é formada por dois metais de coeficientes de dilatação linear diferentes. Então, há essa necessidade de ter dois metais diferentes ali. E, claro, o metal que está em cima tem um coeficiente de dilatação maior, para que a curvatura se dê para baixo, né? Sobre aquele que tem coeficiente de dilatação menor. Feito isso, então, vamos ao exemplo, né? Uma questão da FUVEST, e diz o seguinte: uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Então, eis aqui a lâmina com o bronze por cima, né? Por cima do ferro. Lembrando que essas lâminas estão soldadas. Então, bronze por cima. Agora a gente precisa saber, né, o que é que está sendo pedido aqui. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura. Aí nós vamos ter aqui as alternativas, né? Letra A, continua na horizontal. Letra B, continua na horizontal e plana e horizontal, porém maior, né? Letra C, se curvará para cima. Já sabemos aí que, por tratar-se aí de duas lâminas, de uma lâmina bimetálica, a curvatura ou vai ser para baixo ou para cima. Então, letra A e B já estão fora dessa escolha, né? A letra C, aí precisamos conhecer os coeficientes do bronze e do ferro, né? Letra C eu repeti ali só para a gente comparar com as outras, né? Aí a letra D está curvada para baixo e aí está curvada para cima aí bem no meio, né? Há essa diferença aí. Curvatura aqui bem no meio. Então, vamos
Os últimos dados. Note e anote. O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação térmica do bronze é 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A gente vê então aí que o coeficiente do bronze é maior. Então ele vai sofrer uma dilatação maior. Então já guardemos isso aí. Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme. Então, toda ela é aquecida igualmente. E o resultado aqui. Como o coeficiente de dilatação linear do bronze é maior do que o do ferro, ou seja, o bronze se dilata mais e teremos configuração inicial, configuração final. Então, esta é a configuração final do sistema, né? Com o bronze se curvando sobre o ferro e ela apontando para baixo aí. Com isso, a alternativa correta é a letra D de dado. Então é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui e bons estudos, bom desempenho nas atividades que você fará.